Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Estamos aqui na nossa live diária. Hoje é a nossa 30ª live, completando aí 30 lives consecutivas, né? Começamos dia 19 de março, hoje é 17 de abril, são 30 lives diárias, estando juntos, participando aí deste movimento para que a gente possa superar o período de dificuldade, de crise, de isolamento. Estamos aí, temos algumas notícias boas, outras nem tanto, mas vamos conversar, vamos trocar ideias, dicas, experiências, passando aí por esse momento de uma maneira mais compartilhada. Então a Lídia entrou, boa tarde, a K, Andréa Natário, MGL Mareis entrou, Ângela Rocha, Ângela, bem-vindas a todos. Sil Maria de Rezende, boa tarde. Sexta-feira, temos aí segunda-feira feriado, terça feriado, segunda-feira prolongado, se bem que isso hoje em dia não faz mais tanta diferença. As pessoas esperavam muito os feriados, agora todo dia quase que é um feriado, né? Pessoas tendo que ficar em casa, feriado sem passear, sem fazer muita coisa. O Celso entrou, a Gislaine, bem-vindos, bem-vindas. Hoje na nossa 30ª live consecutiva, estamos aqui, né, com a notícia aí da troca do ministro, né, do Ministério da Saúde. Não sabemos como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Eu acho que uma troca nunca é positiva, uma troca no meio dessa pandemia, não é? É que a pessoa que vai entrar, o técnico, né, o Nelson, o médico que vai entrar, vai ter um outro tipo de postura. Será que ele vai se render à demanda política? Então tudo isso nos preocupa bastante. Aqui a gente teve também a prorrogação do isolamento pelo governador de São Paulo, mas até o dia 10 de maio, não é? Então temos aí mais uns 20 dias de isolamento. A situação não está fácil, as pessoas muito preocupadas. E aí aquela questão que eu tenho falado desde o começo, que é uma das razões de termos iniciado as lives, que é a questão do emocional, né? Quanto mais tempo passa, quanto mais as notícias de casos aumentam, as dificuldades, mais as pessoas ficam preocupadas, inseguras, ansiosas, e a incerteza vai tomando conta. Então é uma realidade. De qualquer maneira, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? E é desse jeito realmente que as coisas são. Como adultos, a gente sempre fala, nós vamos ampliar nossa resiliência, nossa capacidade de enfrentamento de crises, e vamos superar isso aí juntos, de preferência, né? Hoje eu vou também, ao final, ler um texto do livro do Bert Hellinger, interessante, falando sobre depressão e a questão sistêmica. Também vamos fazer uma meditação ao final, tá? E aí a Paloma entrou, M. Gomes, a Márcia entrou, Fátima Meu Jeito entrou, Tavares Cremilde. Bem-vindos a todos. Se quiserem compartilhar essa live, cliquem aqui no aviãozinho e compartilhem com as pessoas para que participem junto conosco, tá? E quero saber de vocês como é que estão, o que estão sentindo, as suas dificuldades, desafios, dúvidas, questões, o que vocês têm feito, como é que estão lidando com esses momentos. A Simone entrou, a Fátima dando oi. E o que vocês têm a compartilhar? Esse aqui não é um grupo para eu ficar falando sozinho, embora só eu fale, vocês escrevam, mas nós estamos juntos para compartilhar ideias, dicas. E eu quero saber de vocês, primeiro, de onde vocês estão falando. Tem pessoas aqui que eu conheço, outras não. E como vocês estão lidando aí, como é que está a situação no seu local. Eu estou aqui falando de Santos, as notícias aqui não são muito animadoras. Parece que Santos é uma das cidades onde mais existe número de casos, uma das regiões mais afetadas do país. Os hospitais já estão chegando aí na sua capacidade de absorção de pacientes graves. Então é uma coisa que a gente não vê, né? As pessoas perguntam, mas cadê o pico? Como é que está acontecendo isso?
Eu não estou vendo nada? Sim, porque a gente não está dentro dos hospitais, as pessoas não estão dentro dos hospitais, vendo como é que está a lotação e tudo mais. A Fátima está dizendo assim, estou me sentindo triste. É um sentimento aí que as pessoas têm tido, tristeza, preocupação. Nós temos que focar, procurar focar naquilo que é positivo, nas notícias boas. A Eliana entrou, boa tarde. Emília Okumura, Fabiola Barleta, bem-vindos a todos. Eu disse que ia ter algumas notícias interessantes, boas, né? E a Vera Benin entrou também. E tem, né? A gente tem notícias ruins, a gente tem notícias boas também, não é? A Simone colocando aqui, será que realmente se trata de um vírus de laboratório? Se for, é mais difícil combatê-lo? Porque saiu uma notícia aí, o presidente dos Estados Unidos dizendo que estavam investigando se a China criou esse vírus em laboratório. Olha, não tem como a gente saber, né? Se descobrirem alguma coisa, certamente vão falar, até porque tem uma guerra comercial entre eles. Se os Estados Unidos puder falar algo contra a China, vai falar e vice-versa, né? Porque eles têm uma disputa para ver quem é a maior potência do mundo. Agora, se for ou não for, não é nem mais fácil nem mais difícil. O vírus vai ter que se encontrar uma medicação para ele, uma vacina, e a gente vai passar por isso. Amy Gomes, hoje falei com uma amiga que está há 5 meses na Itália, conversamos também sobre a quarentena, ela me disse que esse é o caminho. A Itália é um país que teve uma situação muito difícil, já foi o foco aí do mundo, né? Logo depois da China, depois passou também para a Espanha, agora os Estados Unidos, vários países, uma situação muito difícil. Né? E o isolamento, a quarentena, parece ser o caminho mais, vamos dizer assim, o menor dos males. Bom não é, porque é um remédio que tem como efeitos adversos ou efeitos colaterais, como costumam falar, ou a piora da situação econômica, as preocupações sociais, não é? E então não tem um remédio que eu vou dizer, não, só tem efeitos positivos esse remédio. Esse remédio aqui, ele pode ajudar e ao mesmo tempo também atrapalha bastante. Né? A Joelita entrou, a Lídia. A taxa de isolamento social na região caiu para 40%. Olha que absurdo, né, gente? A partir do dia 21 de abril, em alguns municípios, haverá liberação de atividades do comércio, exatamente até na nossa região. Estão flexibilizando, abrindo aí algumas áreas do comércio, algumas áreas de prestação de serviços, e dizendo que as pessoas vão ter que ficar distante, que vai ter que ter álcool gel, que vai ter que não sei o quê, para tentar reverter a parte econômica, as dificuldades econômicas. Porém, será que isso vai ser positivo para a questão da doença? Vamos ver, né? Paloma, um momento que traz mudanças na rotina diária e um olhar para novos hábitos, diversos novos hábitos, novos caminhos, novos olhares, com certeza. Né? É uma pergunta que eu me faço todo dia, faço para mim mesmo e tenho feito aqui no grupo, né? Qual é o novo olhar, qual é a nova percepção que vocês estão tendo? O que estamos aprendendo? Se cada um puder falar em uma frase qual está sendo o aprendizado desse momento de crise, eu acho que é muito importante, né, a gente compartilhar essas experiências. A experiência de um enriquece a experiência de todos. A Jo, boa tarde. A Vera Benin, boa tarde. A Sharon entrou. Cláudia Tadaki entrou. Paloma, esperamos. Luciana G. Andrade entrou. Fabiola, oi. Silvana entrou. A Débora. M. Gomes, Portugal fez isolamento logo no início. A taxa de mortalidade é a mais baixa. Exato. Parece, a evidência é, todos os locais que têm feito isolamento precoce, um isolamento mais forte, mais radical, têm aparentemente tido resultados melhores no número de casos. Com uma menor incidência, né, de mortes, com uma racionalização do uso dos hospitais melhor, com resultados melhores. Eliana, os hospitais deveriam declarar com transparência o percentual de ocupação. Sim, mas eu acho que eles têm declarado. A gente tem visto notícias na televisão, aí na imprensa, sobre o número de leitos ocupados, a porcentagem de ocupação, que, aliás, vem chegando aí próximo dos limites. Alguns estados superando lá no Nordeste, Ceará, o Amazonas também, infelizmente, né? Fátima,
Qual a opinião do senhor sobre esse novo ministro da Saúde? Eu não o conheço, conheço sim de comentários, eu sei que ele é um empresário também, é ligado à medicina privada, parece que tecnicamente, como médico, oncologista, é muito competente. Agora, será que ele tem um perfil para ministro da Saúde? Ele já tinha sido cotado para ministro da Saúde antes do Mandetta entrar, e o Mandetta acabou entrando. Então, assim, ele já está, né, no radar aí do Ministério da Saúde para ocupar esse cargo, e vamos observar, a gente vai ter que ver, não adianta somente a competência, às vezes a pessoa é competente e não consegue fazer uma boa gestão, às vezes a pessoa nem é tão competente e se cerca de assessores competentes e consegue fazer uma boa gestão. Então, vamos ver, vamos esperar que ele possa, porque ele vai ser o nosso gestor na saúde, de todos nós. Vamos torcer por ele e vibrar para que ele possa fazer escolhas boas. Né? Celso, a vacina contra a gripe é segura? Tem implicações em pessoas de risco? Não, Celso. A vacinação da gripe, essa vacina que está aí, da influenza, que tem a campanha anual, é para ser tomada por todas as pessoas. Tem os grupos indicados, e as pessoas na terceira idade têm indicação de receber essa vacinação anual. Não é a vacina para coronavírus, não existe vacina ainda para coronavírus, é a vacina daquelas campanhas anuais, da influenza, tá? E pode ser tomada sim. Agora, existirão algumas reações? Sempre algumas pessoas terão algumas reações. Né? Gil Vieiras entrou. Paloma, estou próximo de leituras perdidas na estante. Mesmo com tempo mais livre, requer muita disciplina para manter esses novos propósitos nesse momento. Como ler, por exemplo? Exatamente, Paloma. Por isso que eu tenho dito sempre, vamos fazer uma rotina. Então, assim, olha, tá, sei lá, das 3 às 5 da tarde eu vou ler. Pronto, das 3 às 4, enfim, o horário que você estipular, faça uma rotina. Deixe que a leitura entre aí na rotina diária e daqui a um tempo, repetindo os hábitos, a gente sabe que o cérebro precisa de repetição de comportamentos para que a gente gere aí novas redes neurais que se transformam em hábitos, em comportamentos repetitivos, né? Então, lendo habitualmente, nós vamos nos acostumar a manter isso depois que acabar o período, tá? de isolamento também. Gica Klein entrou, a Fabi Santos entrou, psicóloga Nise entrou, psicóloga Nise, Denise, você amanhã sabe, hein? Compromisso às 9 da manhã, com o grupo dos alunos do Consciência Sistêmica Santos, junto com os de São Paulo, através da plataforma Zoom. Vamos começar a estudar o conteúdo do curso Consciência Sistêmica, tá? E por enquanto online, assim que a gente puder voltar aos encontros presenciais, se não no próximo mês, maio ou junho, começaremos o presencial, se Deus quiser. Aqueles que ainda tiverem interesse em entrar na formação, está aberta. O conteúdo foi até ampliado, porque os alunos terão acesso a todo o curso Essência Sistêmica e o Consciência Sistêmica Online dos módulos iniciais, o que é uma ampliação de conteúdo, porque a gente não pode se encontrar presencialmente, então tem esse bônus para os alunos, ok? Então amanhã, 9 da manhã, tá? Caborges, o fato da igualdade a todos é um grande aprendizado. Sim, igualdade a todos. Todos somos iguais. Não adianta eu falar assim, olha, eu sou médico, eu não quero ficar contaminado. Aliás, os médicos são os mais contaminados, os que estão na linha de frente. Ah, mas eu tenho tanto dinheiro no banco, ou eu moro em tal lugar, ou moro em tal país, ou a minha raça, ou a minha religião, ou o meu credo, nada disso importa. Essa epidemia veio mostrar uma partícula tão pequenininha, né, que nem é viva, como o vírus veio mostrar que todos somos iguais. Todos somos iguais, estamos sujeitos a tudo, igualmente. Fabiola Barleta, ressignifiquei pequenas tarefas do cotidiano, fazendo sem reclamar e internalizando a gratidão de estar saudável. Maravilha, a gratidão. Fabiola, gratidão é isso mesmo, é um sentimento de conexão com os dons da vida, com a vida. Então, está grato, estamos aqui. Nós estamos aqui 30 dias falando, você está aí na sua vida, fazendo as suas coisas. Ah, mas eu reclamava disso, agora estou vendo que, poxa, que bom que eu posso fazer isso, estou aqui, né? Tem gente que está na UTI, tem gente que morreu, tem gente que está em situações muito complicadas, não é? Então, gratidão, gente, gratidão é algo que nos conecta
com vibrações, com energias superiores que aumentam inclusive a nossa defesa, melhoram a nossa saúde. Então vamos manter gratidão, alegria, foco no positivo, compaixão, empatia, união, todos esses sentimentos, todas essas vibrações vão nos aproximar mais da saúde e nos afastar mais da doença. Tá? Hoje eu vou falar um texto aqui sobre depressão, do livro do Bert Hellinger. Vou ler sobre depressão e tomar a vida, um texto bem interessante. Paloma Melo, sim, psicóloga, já estou assistindo a primeira aula, muito obrigado. Isso aí, primeira aula do Essência Sistêmica, assista, nós vamos falar da realidade, nós vamos falar de vários conceitos muito importantes para o início da formação aí dos alunos do Consciência Sistêmica. Muito bom, até amanhã de manhã. Lídia, vacina contra influenza só tem contraindicação para pessoas alérgicas a contraindicações, né? Provavelmente a pessoas alérgicas a ovo, ou seja, quem teve reação anafilática após ingestão de ovo. Então, quem tem alergia a ovo não pode tomar. Isso, contraindicação. Emi Gomes, profissionais que demandam atividades presenciais mesmo pós-quarentena irão repensar sobre a continuidade do online. Qual a sua opinião? Eu acho que o online, as atividades virtuais, veio para ficar também, vieram para ficar. Então, as novas tecnologias são ferramentas que nós iremos utilizar cada vez mais. Então, hoje, se nós percebemos que atividades presenciais podem ser substituídas com ganho, com benefícios por atividades online, elas vão ser mantidas com certeza. E a gente já viu isso antes mesmo da pandemia, isso já vinha acontecendo. Então, muitas vezes, cursos que a gente fazia, reuniões, eu tinha que viajar lá para outra cidade, pessoas de vários locais viajando para se encontrar em um local, a logística demandada para isso é muito grande. Tempo, dinheiro, hospedagem, enfim, né, toda a logística difícil de você cumprir. Hoje, com as atividades online, você tem possibilidade de suplementar várias atividades. Nem todas poderão ser online, mas nós temos aí a telemedicina, a telepsicologia, né, tantas atividades que a nossa tecnologia favorece. Estamos aqui hoje, nós aqui conversando, pessoas de vários locais do Brasil, de fora, estamos aqui conversando como se estivéssemos frente uns aos outros, não é? E isso graças à tecnologia. Então, a tecnologia é algo que veio para ficar e tudo que nos beneficie, com certeza, com um bom uso, né, se a gente souber como utilizar. Então, isso vai continuar, isso vai ficar e vai crescer, vai se aprimorar daqui para frente. Muitas profissões vão mudar, outras profissões vão continuar, né, outras vão surgir. Isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte da tecnologia. Enquanto a tecnologia for usada com humanidade, ela vai ter uma boa utilização. Eu penso dessa maneira. Nerd Fitman entrou, Carmen Lúcia Toledo, a Gisele Oneshiga, Érica Fiorentina, a Cláudia Garcia Gonçalves, Fátima, eu sou de Campina Grande, Paraíba. Maravilha, você é lá da Paraíba. A situação por aí no Nordeste parece que não está muito boa, né? Parece que tem muitos casos. Como é que está em Campina Grande? Como é que está o número de casos? Como é que o povo tem aceitado, lidado aí com essas dificuldades e tudo mais? Conte para nós, Fátima. A Priscila Alves entrou também. Eu vou falar uma notícia interessante aqui, um artigo científico que eu li, que eu recebi agora no grupo do WhatsApp, um dos grupos médicos que eu participo, do grupo dos homeopatas, que é um trabalho feito com o uso de máscaras, mostrando que as pessoas, se todo mundo utilizar máscaras para ir nos locais públicos, para sair de casa, quando houver necessidade de sair, a transmissão da doença vai ser muito menor, porque é aquilo que vem falando desde o começo. Tem aquela campanha Masks for All, Masks em inglês, M-A-S-S-K-S, 4 A-L-L, que significa máscaras para todos. Então, cada vez mais evidências vêm aparecendo que o uso das máscaras protege, realmente nos protege, e protege aos outros. Então, parece que se todo mundo utilizar máscara, em algum momento o potencial de contaminação será muito pequeno.
cada vez menor. E eu já tenho dito isso há bastante tempo. Antes do Ministério da Saúde colocar a necessidade de usar máscara, a gente já vinha defendendo, observando outros países que já vinham com essa prática, com resultados também positivos. A Fátima, meu jeito, eu sou de Campina Grande, Paraíba, e dizendo que está difícil. Eu perguntei como é que estava, ela falou que está difícil. Difícil, eu não sei em que sentido, com certeza, né, em termos de números e tudo mais, mas está difícil mesmo passar por tudo isso, né? Lidar com essas dificuldades, com essas incertezas todas. Um outro aprendizado, dentre os vários, cada hora cai uma ficha para mim de coisas que eu estou aprendendo com essa pandemia. Uma delas é assim, não há controle, nós não controlamos nada. Tá? Então as pessoas adoram controle, tem pessoas que têm, por exemplo, quem tem toque, né, tem comportamentos compulsivos, repetitivos, muitas vezes o faz por necessidade de controlar, como se isso me ajudasse a controlar a situação, o que é uma ilusão, né? Então essa pandemia vem mostrando para nós que não há controle de nada. Nós não conseguimos controlar nada, nada está ao nosso controle. Então nós temos as ações que nós podemos fazer, nós temos aqueles comportamentos importantes que vão ajudar, mas isso não nos dá garantia alguma. Eu vou para o plantão, hoje à noite eu vou para um plantão, né? Vou atender pessoas Covid positivo, que sabem que estão, outras que não sabem que estão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me paramentar, eu vou usar máscaras, eu vou usar protetor, eu vou usar avental, gorro, tudo mais. Porém, eu tenho garantia que isso vai me imunizar, vai me proteger? Não, nem eu, nem os meus colegas médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da limpeza, administração, segurança, ninguém tem nenhuma garantia. Mas a gente precisa fazer. Então, nesse momento, eu aprendo o seguinte, o controle eu não tenho, mas a escolha de fazer as coisas certas eu tenho e devo continuar fazendo. Tá? Então, controle é uma ilusão, não há controle sobre nada. E isso deixa algumas pessoas muito, muito inseguras, mas é a realidade. E o adulto precisa lidar com a realidade. Flávia Suzana entrou, Flor de Lis Terapias entrou, bem-vindas. Quem mais pode dizer de onde é e como está lidando com a situação? Eu acho que vai ser uma contribuição importante. Fabiola Barleta, exatamente, não temos controle de nada. Não, exatamente, não temos nenhum controle. Nós temos duas certezas. Uma que nós nascemos, outra que nós vamos morrer um dia. No meio desse caminho, muitas coisas vão acontecer e a gente não vai ter controle. A gente vai ter escolhas, a gente vai buscar, esperamos que as melhores escolhas. Isso não vai garantir nada, isso vai, claro, predispor a que coisas melhores aconteçam. Porém, há algo muito maior que nos controla. Há forças muito maiores, como o destino, vida e morte, são forças, são arquétipos muito maiores do que nós. E nós estamos a serviço de tudo isso. A Lídia, que o controle é de algo muito maior. Exatamente. A gente gostaria de ter, né? Por isso que às vezes a gente faz tantas escolhas achando que o controle está aí à disposição, mas realmente não está. Flor de Lis Terapias, Curitiba com isolamento social, terrinha maravilhosa, adoro Curitiba. Quando eu era pequeno, minha tia morava lá e eu ia todas as férias lá para Curitiba. Lembranças muito gostosas daí de Curitiba, uma cidade muito boa. Com isolamento social, pois é, como todas, né? Todas as cidades. Emília Elizabeth entrou. As pessoas aí entrando, vamos compartilhar, estamos aqui para compartilhar, para contribuir, para falar das experiências, das dúvidas e dar dicas também. Tá? Então a minha dica de hoje, reforçando a dica, é usem máscara. Se vocês forem sair na rua, usem máscara. Eu fiz uma matéria, já compartilhei no Face, foi para Bandeirantes, se não me engano, Rede Bandeirantes, jornal lá da Band, falando sobre o uso de máscara. Então, máscara é essencial e tem que saber como utilizar. Depois de um tempo ela vai ficando úmida, então teria que ser trocada, tá? E não colocar a mão na frente da máscara, não pegar a máscara pela frente, não fazer que nem o prefeito de Arapongas, não sei de onde que foi, que secou o óculos com a máscara, o pessoal estava compartilhando, nem vi, mas o pessoal estava compartilhando alguma notícia desse tipo aí.
Então a máscara tem uma utilização correta, um descarte correto. Se você utilizou sua máscara, ela é descartável e você vai jogar fora, sempre pega ela pelo elástico, tire, coloque num saquinho plástico sem tocar ou num papel e depois joga no lixo que vai embora, que não vai ficar na sua casa, tá? Se for uma máscara de pano, de tecido reutilizável, o que você faz? Lava mesmo com sabão, com álcool, depois seca e passa com ferro bem quente, ela já vai estar pronta novamente para uso. Fabiola, Valeta, esse isolamento me ensina a viver o presente. Muito bom. Esse é um aprendizado que às vezes a gente passa a vida inteira e não consegue viver o presente, né? Então, um aprendizado fundamental que tem a ver com mindfulness, que é com a meditação, viver o aqui e agora, a única realidade que é essa. Luciana Pereira entrou, Flor de Lis, seja bem-vindo, você é um exemplo para mim, sempre falo de você em meus cursos de constelação. Gratidão, querida. Um dia vamos nos encontrar todos, né? Nós trabalhamos aí na mesma seara, em benefício dos sistemas familiares, a serviço da vida. Vamos marcar um dia um encontro, sim. Eliana, priorizar a saúde em detrimento da economia e subsistência não é uma falta de visão sistêmica, trazendo posteriormente maiores consequências? Tudo tem dois lados, né, Eliana? Tudo tem dois lados. Eu, assim, como pessoa muito preocupada com a saúde, eu devo dizer o seguinte, meu foco agora é que morram menos pessoas. Ah, mas então vamos abrir tudo, quem tiver que morrer, morre. Será que essa é uma solução sistêmica também, por outro lado? Né? Então, quem somos nós para julgar alguma coisa? Acho que as evidências vão mostrando. Esse caminho parece ser o melhor, outro parece. Então, quem está numa posição de mando, de governo, de controle, né, controle social, vamos dizer assim, vai fazer suas escolhas. É o que a gente tem visto, a troca do ministério, né, com um olhar para a economia, talvez um pouco mais do que para a saúde, não sei. Eu não vou julgar, ok? Eu imagino hoje com as evidências e os fatos que estão na minha vista até o momento, eu acho que o isolamento é importante. Eu não abriria os comércios, as coisas, com as pessoas não sabendo se comportar, se aglomerando, sem máscara e tudo mais, eu não abriria. Por quê? Ah, mas a economia vai ficar ruim. Vai, a economia vai piorar. Né? E mesmo se abrir o comércio todo agora, a economia vai continuar ruim também e vai demorar um tempo para se recuperar. Mas para que as pessoas possam recuperar, elas precisam estar vivas também, né? Porque se as pessoas tiverem morrido, elas não vão conseguir trabalhar. Então, sem julgamento, eu acho que a gente tem que priorizar a vida, né? Primeiro a vida, a saúde e a economia, claro que vem a seguir, porque proporciona também saúde, né? Então é uma sinuca. Eu acho que aqueles que estão fazendo as suas escolhas, estão gerenciando toda a situação, realmente tem que ter uma visão muito sábia e muito sistêmica para poder fazer as melhores escolhas, tá? Marlene 12 entrou, a Vivian Acupuntura Estética entrou, Estética Mara Ribeiro entrou, Sônia Toledo, Cida Belo, bem-vindos a todos. Lídia, temos que ter consciência de que toda escolha tem uma perda e que existem leis da natureza como ação e reação. Exato. Sempre que a gente fizer uma escolha, a gente escolhe entrar por essa porta, essa aqui que está do lado já não vai servir mais. Já foi feita a nossa escolha. Entramos aqui, o que vai acontecer? Não sei, agora a gente vai observar e vai ter novas escolhas aqui onde a gente entrou. Então, exatamente, todas as escolhas têm ganhos e perdas. Eu não vejo hoje uma escolha que só tenha ganhos, né? A gente costuma sempre falar que nós deveríamos reger todos os relacionamentos humanos em políticas de ganha-ganha, né? Em relacionamentos ganha-ganha. Eu acredito que seja verdade. Mas quando a gente fala em termos dessa pandemia, do que está acontecendo, eu acho que as escolhas vão ser perde menos, porque ganha-ganha está difícil, né? Todas as escolhas que a gente faz, a gente ganha algo e perde algo também. Isso está sujeito a essas leis, são leis naturais. E a gente vai depois saber se as escolhas feitas foram as mais saudáveis, provavelmente, ou não. Isso agora não dá para nós sabermos. Então temos que fazer as escolhas, né? Os resultados a gente vai ter que aguardar. Aqui em Campina Grande está no isolamento social também. Os casos não estão diminuindo e o prefeito mandou abrir o comércio dia 20. E estamos com muito medo. Pois é, Fátima.
É para ter medo mesmo. Agora, também, veja só, será que significa o seguinte, vamos abrir o comércio, vai todo mundo sair correndo para se enfiar no comércio? Eu não sei. Eu acho que as pessoas, somente aquelas pessoas que não têm muito, vamos dizer assim, discernimento é que vão fazer isso, entrar em aglomerações e tudo mais. Mas claro que tem gente assim também, né? Flávia Suzani, doutor Alberto, como podemos acalentar as gestantes em final de gestação que estão extremamente tensas no momento? Olha, nós devemos estar junto, né? Nós devemos estar presentes, ouvir, conversar, né? E as gestantes têm que ficar em casa. E no momento do parto, vão lá para o hospital e vão ter um parto, vai dar tudo certo. As pessoas estão tensas, não só as gestantes, as pessoas em geral. Principalmente quem está no grupo de risco, os gestantes estão no grupo de risco, né? Eu dei uma matéria sobre isso também, está no Face, infelizmente, né? Gestantes estão no grupo de risco, assim como os idosos, pessoas com algumas patologias, comorbidades, né? Mas não adianta nada a gente ficar tenso. Ficar tenso afeta a nossa imunidade. Vamos procurar tomar todos os cuidados e manter a calma, muita calma nessa hora, porque os bebezinhos também sentem aquilo que a mãe sente. Então, nesse momento é importante que a gente mantenha a calma, a tranquilidade. Fabíola, acredito que todos estão preocupados com a saúde e a economia. Uma coisa não exclui a outra, exato. As necessidades são as mesmas, mas as estratégias não. A estratégia que a maioria deseja é priorizar a saúde, exato. Então, nós desejamos priorizar a saúde, priorizemos a saúde, vamos tomar os cuidados, vamos manter o isolamento. Ah, abrir o comércio, vamos sair correndo para cinema? Não, tudo bem, pode abrir, quem quiser ir vai. Se eu priorizo a saúde, no momento eu não vou. Eu procuro fazer algumas medidas, ajudar o comércio local, tudo aquilo que vem sendo feito, todas as campanhas sociais que vêm sendo feitas para ajudar, vamos seguir, vamos procurar ajudar. Tá? Mas se a minha prioridade é a saúde, eu vou olhar mais para a saúde. Quem tiver prioridade da economia e quiser fazer as suas escolhas, faça também, se estiver dentro da lei, né? Mas parece que às vezes a gente precisamos ser obrigados a seguir certos caminhos, né? Por exemplo, aqui em Santos, você vê, é um dos índices maiores de contaminação, não é? E isso por quê? Porque o prefeito fechou a orla da praia, fechou o jardim da praia, não deixa ninguém ir. Porque quando deixou no começo, estava aberto, as pessoas se aglomeraram como se fosse férias. Né? No início da pandemia, todo mundo sabendo do risco de contágio, todo mundo na praia. Teve que fechar a praia. Depois, todo mundo foi para o calçadão. Teve que fechar o calçadão. Não é? Daqui a pouco tem que fechar as ruas também, porque parece que as pessoas ou não acreditam que vai acontecer com elas, ou não põem fé que a gente está numa situação difícil, ou não estão ligando, não estão nem muito aí. Cada um com as suas escolhas e as consequências também vão vir, com certeza. Paloma, sim. Carla Machado Godoy entrou. Lídia, eu acho que a abertura do comércio será um teste para a população, que terá que usar o bom senso e a autorresponsabilidade. Sim, alguns têm isso, né, Lídia? Mas nem todos têm bom senso e autorresponsabilidade e também não têm heterorresponsabilidade, né? Não cuidam da sua e não cuidam dos outros também, tá? Então, vamos ver, o tempo vai dizer o que vai acontecer. O tempo dirá, vamos ver os resultados, não é? Que mais aqui? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Eu já falei das máscaras. Teve uma live muito interessante ontem da Associação Médica Homeopática Brasileira. É sabido, né, que a homeopatia teve muitas pandemias, muitas epidemias, um papel muito positivo, né? E os médicos homeopatas do Brasil, dentre os quais eu me incluo também, eu estudo já homeopatia desde 1984, eu estava no terceiro ano da faculdade quando conheci a homeopatia, foi amor à primeira vista, não foi nem paixão, foi amor, e eu sabia que era isso que eu ia fazer quando eu me formasse. Até hoje sou homeopata e sei das possibilidades, das limitações da homeopatia como um caminho voltado à cura. E a MHB, Associação Médica Homeopática Brasileira, fez uma live onde alguns representantes mostraram o início de alguns trabalhos tentando encontrar um medicamento homeopático chamado gênio epidêmico, é o nome dos medicamentos, né, que trabalham com as epidemias, nas diversas epidemias, mostrando a dificuldade que é, né, porque para cada localização, cada país
tem sintomas diferentes. Por exemplo, a gente sabe, quem trabalha com homeopatia, é paciente, é profissional, sabe que o remédio homeopático não é somente para a doença. E mesmo assim, se você usar um remédio para a doença, tem que ser muito bem individualizada. Então, por exemplo, o que foi visto? Que os casos de corona da China são diferentes dos casos da Itália, são diferentes dos casos do Brasil, da seguinte maneira: não é que são totalmente diferentes, tem sintomas em comum, mas tem locais em que os sintomas digestivos apareceram, em outros não. Em alguns locais, como no Brasil, falta de olfato, de paladar é um sintoma importante, em outros isso nem apareceu. Então, dentro de uma doença, existem aqueles sintomas peculiares, que são sintomas que a homeopatia utiliza para diferenciar o medicamento que vai ser utilizado, tanto preventivamente como terapeuticamente. Então, eu vou ver, ainda não consegui fechar a data com a Selma, ela não me deu um retorno, a doutora Selma Freire, nós vamos fazer uma live especial homeopatia e coronavírus para falar sobre esses trabalhos, sobre essa pesquisa sendo feita pelas entidades médicas homeopáticas do Brasil, do mundo, e trazer algumas notícias boas aí para vocês, né, para as pessoas em geral, tá? Mas tem notícias boas saindo sim da utilização da homeopatia, tá? Como um recurso a mais, como um recurso que vai se integrar junto aos outros, mantendo todos os cuidados possíveis, tá? Higiene, distanciamento, tudo isso, tá? A homeopatia ela entra para somar, para integrar, tá? Elizabeth, acredito que esse momento em que estamos vivendo, se quisermos, servirá uma oportunidade de muita aprendizagem. Exato, se quisermos, se aproveitarmos, às vezes as coisas estão aí e a gente não aproveita, não é verdade? Então aproveitar é o ponto principal, é o que eu tenho dito. Todo mundo vai para a escola, mas nem todo mundo estuda e aprende a lição, não é? Às vezes a pessoa até passa de ano, cola, ou tem ajuda lá do conselho, tá? Não, vamos passar esse aí, não vamos repetir não, mas a pessoa passa sem preparo. Ela muitas vezes passa sem preparo, isso aí vai repercutir depois, posteriormente na sua vida, ok? Ana Maria Oliveira Diniz entrou, a Monique Silva, pensando em decoração, boa tarde. Ana Maria de Oliveira Diniz, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Flor de Lis Terapias, suspeita de coronavírus e com sintomas há mais de um mês, que persistem usando biomagnetismo, terapias integrativas, posso camuflar o vírus? Pera, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se suspeita de coronavírus com sintomas há mais de um mês, não deve ser coronavírus. Tá? Em um mês, em 24 dias, pelos estudos que eu tenho lido até agora, em menos de um mês você já, vamos dizer assim, se curou da doença. Tá? Ela tem o seu período que não chega a um mês. Mas que persistem os sintomas, usando biomagnetismo, posso camuflar o vírus? Eu não sei se persistem os sintomas, será que realmente é gripe? Será que é uma outra patologia respiratória? E se você usar biomagnetismo ou qualquer outra forma terapêutica, né, que não seja somente para sintomas, o importante, independente da terapia que nós usarmos, inclusive se for medicamentos alopáticos, né, o mais importante, o imprescindível, é que a gente busque cuidar da nossa imunidade. Então, será que você está cuidando? Nós estamos cuidando da nossa imunidade? O que fazer para cuidar da imunidade? Uma boa alimentação. Eu tenho dado algumas dicas assim, eu não sou nutricionista, né, mas eu gosto de estudar alimentação saudável, eu gosto de me alimentar de maneira saudável. Aqui em casa a gente busca sempre isso, né? Eu já trouxe a Karina Budi, minha querida Nutri, já foi feita uma live com ela aqui, né? Então eu tenho postado alguns alimentos, alguns temperos importantes. Então tudo que nós nos alimentamos é importante para a saúde. Então a comida, né? A comida, o alimento físico e também aquilo que a gente alimenta na nossa alma, né? Então as notícias, as conversas, que tipo de conversa que você tem, que tipo de notícias que você escuta, que filmes que você vê todo dia. Então isso aqui é um alimento. A gente está interiorizando, a gente está se alimentando dessas notícias, a gente está se alimentando desse conteúdo que vai direto para a alma. E aí isso eleva ou abaixa o nosso padrão de vibração, o nosso padrão emocional que está diretamente ligado à imunidade, o sistema límbico.
Sistema límbico, que é o cérebro emocional que tem nos mamíferos, ele é diretamente interligado com o sistema imune. E nós precisamos, gente, mais do que nunca, do nosso sistema imune funcionando adequadamente, tá? Então, utilizemos todas as terapias que aparecerem como possibilidades de caminhar para a vida, para a saúde, para a cura, cuidando de todos os movimentos também, da higiene, do isolamento, tudo que a gente precisa fazer, é como eu falei no começo, vamos fazer tudo que estiver voltado para a vida, para a saúde, para o mais. Isso não nos dá garantia alguma, mas tem que ser feito. Agora eu tenho uma garantia, é o seguinte, assim, não garantia, mas uma indicação. Se eu chegar e for no local, me aglomerar com pessoas que podem estar contaminadas, colocar a mão no rosto, não me cuidar, não cuidar da minha imunidade, eu não tenho garantia. Pode ser que eu faça tudo isso e eu saia ileso, né? Como assim, uma pessoa que se cuida também, de repente, pode se contaminar. Mas a tendência é, se eu me cuidar, é mais provável que eu vá ter saúde. Se eu não me cuidar, é mais provável que eu vá adoecer. Tá? Agora, além disso, tem algo maior que vai realmente dizer o que vai acontecer. E não adianta a gente falar que é justo ou é injusto, porque a vida é maior do que todos nós. Tá? Eliana, um aprendizado é que nós dependemos uns dos outros, os mais conscientes de alguma forma devem procurar conscientizar os que estão em seu entorno. Exato. Né? A gente fala realmente isso, que a gente precisa ajudar, fazer aquilo que está dentro do nosso alcance para conscientizar, para informar, com muita calma, com muita paciência, né? Porque os conflitos aí, as pessoas estão com os nervos à flor da pele e os conflitos podem realmente aparecer, tá? Velúcia entrou, Eliana Runz entrou, a Cláudia Mondelo, a Maria Elizabeth Mônica entrou de novo, que acho que ela tinha saído e entrou outra vez. Bem-vindas a todos que estão aqui. Nossa, gente, já são 4h20. Já estamos aí com quase 50 minutos de live. Passa muito rápido, né? A gente vai conversando e aí o tempo passa. Então eu vou ler um trecho aqui deste livro que eu tenho lido, Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor, do Bert Hellinger e da Gabriele Ten Hovel, que entrevista o Hellinger falando sobre seminários, sobre encontros que o Hellinger fez, workshops e tudo mais. Tá? E ela entrevista, ela pergunta e ele faz as respostas. Para quem não sabe, o Bert Hellinger é o criador, vamos dizer assim, né, o otimizador das constelações familiares, das constelações sistêmicas, que são um movimento que caminha para o mais, que mostra as dinâmicas dos relacionamentos. O trecho que eu vou falar hoje, eu tenho respondido a várias entrevistas, dado muitas entrevistas, falando da questão do emocional. Acho que por eu ser médico e psicólogo, né, então os meios de imprensa procuram para que eu comente isso, porque não é só uma doença física que nós estamos vivenciando, também tem a questão emocional. Né? E as pessoas têm perguntado muito sobre a depressão, e as pessoas cada vez mais depressivas, que é um dos fatores de incapacidade muito grande do planeta, né? Então, esse trecho que eu vou ler, ele fala sobre a depressão, entendam bem, sob o ponto de vista sistêmico, que é uma visão complementar que se integra a todas as outras visões, a visão da psicologia, a visão da medicina, dos neurotransmissores. Então, quando eu falo a visão sistêmica da depressão, a gente deve unir esse conceito aos outros paradigmas científicos, não científicos que existem, para a gente poder tirar algumas conclusões, ok? Então vamos lá, depressão. A Gabriele pergunta, o senhor disse anteriormente que a pessoa acaba se castigando se, na terapia, ela foi incentivada a expressar a raiva que sente contra seus pais, às vezes com gritos ou batendo num travesseiro. A que tipo de castigo o senhor está se referindo? Como ele se evidencia? Então ela está citando alguma outra parte aqui do livro, ok? Ele fala assim, essa pessoa pode ficar deprimida, por exemplo, a página do livro, a Elizabeth está perguntando, 92, tá? Essa pessoa pode ficar deprimida, por exemplo, se ela já não era antes. Existem muitas pessoas que não conseguem expressar a raiva, principalmente as pessoas boazinhas. Não, eu não sinto raiva, imagina.
Gente, raiva é uma das 5 emoções que a própria medicina chinesa coloca. É uma emoção que está diretamente ligada ao órgão fígado. Por isso que o Hulk, que ele surge, o Hulk lá do David Banner, se não me engano, né? Quando é que ele vira Hulk? Quando ele tem raiva, ele fica verde. Verde é a cor da bilis, que é produzida pelo fígado. Então você vê que até nas histórias em quadrinhos, na sabedoria popular, tem algo do conhecimento, tá? Da tradição, como a medicina chinesa, que tem 5.000 anos. Aí ele continua: elas não ficam doentes porque reprimem a raiva, mas porque reprimem a ação que levaria a uma solução. Só o fato de expressar a raiva não liberta ninguém. Tá? Então, tem gente que fala assim, não, eu falo para não ficar doente, eu grito, eu brigo com as pessoas, como se isso fosse ser uma solução, mas não é. Continuando. Persiste a necessidade de lidar com a situação apropriadamente. A senhora disse, se ela já não estava deprimida. A pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou um dos pais. Vou repetir. A pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou um dos pais. O que é tomar os pais? Isso é o que a gente fala na visão sistêmica. Vamos lá. Quando alguém expressa a raiva da maneira como foi descrita, afasta de si os pais mais uma vez. Quando a pessoa expressa a raiva contra os pais, né? Assim, a depressão pode aumentar ainda mais. Mas muitos castigam-se simplesmente através do fracasso. Por exemplo, na profissão ou no relacionamento, perdendo ou não conseguindo emprego, perdendo seu parceiro ou muito dinheiro. Então veja as maneiras inconscientes que nós encontramos para nos castigar, para nos punir. Aí a Gabriele pergunta, mas isso não significa que todos aqueles que já participaram desse tipo de terapia são, de uma forma ou de outra, fracassados? Aí o Hellinger, depende da extensão e da gravidade da situação. A base do desenvolvimento saudável é reverenciar os pais, respeitar aquilo que significam e tocar a vida em frente. Não importa como são os pais. Aquele que ousa desprezar os pais vai repetir em sua própria vida o que ele despreza, pois é exatamente através do desprezo que ele se torna igual aos pais. Essas dinâmicas que a visão sistêmica traz, muitas vezes são difíceis da gente entender, ok? Então eu vou tentar explicar isso aqui, porque são temas polêmicos, tá? Então o Hellinger está dizendo assim, nós devemos reverenciar os pais, respeitar o que significam, não importa como são os pais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que aceitar, então se meus pais são abusadores, se eles exigem de mim demandas injustas, ou se eles me castigam, eu devo falar amém e respeitar? Não, não é isso. Isso, quem fala assim é uma confusão, isso não tem a ver com a sistêmica. Tá? Reverenciar os pais e respeitar o que significam, o que eles significam? O que são os pais? Os pais são as portas através das quais nós entramos na vida. Então a vida chegou até nós através do meu pai e da minha mãe, não é verdade? Então eu reverencio. Reverenciar significa, honrar significa respeitar o que eles realmente significam. São meu pai, são a minha mãe, são pessoas que através deles a vida chegou a mim. Eles poderiam ter impedido que a vida chegasse a mim e eu não teria nascido. E por eles serem exatamente como eles são, eu estou aqui. Se eles fossem pessoas ótimas, maravilhosas, melhores, pessoas que eles não são, provavelmente eu não estaria aqui. Então simplesmente significa isso. E desprezar os pais nos faz no futuro nos tornarmos iguais a eles. Vamos continuar o texto. Calma, vamos chegar lá. A pessoa que respeita os pais e os toma sem reservas, toma tudo que eles têm de bom. Isso flui para dentro dela. Então, os pais têm algo de bom? Tem gente que fala assim, não, meus pais não têm nada de bom. Todo mundo tem algo de bom e algo de ruim. Eu, você, todo mundo. Então, quando a gente toma os pais, quando a gente os aceita como são, não significa que a gente tenha que obedecer ou aceitar o que eles querem fazer conosco. Quando a gente aceita como eles são, então a gente toma o que tem de bom neles. Ok? Isso são conceitos importantes. Isso flui para dentro de nós. O estranho é que aquele que toma os pais dessa forma não é afetado pelas fraquezas ou pelo destino adverso dos pais. Isso é muito importante.
Se eu aceito meus pais como são, mesmo que meu pai tivesse sido um bandido, minha mãe tivesse me abandonado, seja uma mãe narcisista, perversa, se eu aceitá-los como são, não significa que eu me submeta a eles, mas que eu aceito eles como são, eu tomo o que quer que haja de positivo neles. No livro My Mother, Myself, de Nancy Friday, a autora descreve de maneira bem plástica o que muitos vivem no dia a dia. A pessoa repentinamente se olha no espelho e vê que está igual à mãe. Ou percebe que está fazendo no cotidiano exatamente aquilo que não queria fazer, como se existisse uma compulsão de repetir os mesmos padrões. Exatamente, compulsão à repetição, Freud já falou, é a base da neurose. E o Hellinger responde, sim, quanto mais uma pessoa rejeita os pais, mais vai imitá-los. Se rejeita o pai, por exemplo, porque ele é alcoólatra, ou a mãe porque tem um filho ilegítimo, então a atenção se volta para a pessoa rejeitada. Nesse caso, o que os pais deram de bom não pode ser reconhecido e tomado. Gente, qual é a coisa básica que os pais deram de bom? A vida. A minha vida é a coisa mais maravilhosa que meus pais me deram, tá? Então essa rejeição também acaba afetando outras áreas da vida, tá? E ela pergunta, por que ela não consegue tomar o que recebeu? Exatamente. Fazer exigências é uma forma particular de rejeitar os pais. Quando alguém quer impor aos pais a maneira como devem ser ou que deveriam fazer por ele, impede a si mesmo de tomar o que é essencial. Importante isso, hein? Subtexto, outro subtexto, aceitar e tomar, para a gente esclarecer melhor isso. O senhor poderia descrever mais exatamente o que significa tomar, porque a gente fala isso, é a lei do equilíbrio de troca, dar e tomar, não é dar e receber. Fica mais compreensível, mas é que dar é algo ativo, receber é passivo. Então a lei é dar e tomar, principalmente quando se trata em relação à vida. Então ela pergunta o que significa tomar, e o Hellinger responde, tomar para mim é um processo básico. Eu estabeleço um limite bem claro entre aceitar e tomar. Aceitar ou receber é benevolente, tomar algo significa eu o tomo assim como é. Esse tomar é humilde, concorda com os pais, assim como eles são. Quando faço isso, eu também concordo comigo mesmo, assim como sou. Isso tem algo profundamente conciliatório. É como descansar, enfim. Está além de qualquer julgamento, não é bom nem mal. Quem se vangloria dos pais, tampouco os tomou. A idealização também exclui o essencial. Aí ela pergunta, esse tomar está, portanto, além de qualquer admiração, idealização ou condenação? Hellinger, está. É algo tão básico. Algo básico, aqui não existe julgamento. Quem toma essa atitude fica em paz consigo mesmo e com seus pais e é independente. Tá? Então, interessante isso, né? Esse trecho do livro. Tem muito mais coisa. O estudo da sistêmica é um estudo maravilhoso, um estudo fantástico. Amplia muito a nossa percepção, o nosso aprendizado. Tá? Então, bastante gente entrou aqui, espero que tenha ouvido esse trecho. T. Rosângela M, Osvanir do FEC, Marlene e Cássio. E a Cida, Marlene, como é que tá a Cidinha? Coach com Fabia, Rosilene Moraes, bastante gente entrando. Essas reflexões são muito importantes, tá? Tomar a vida eu tomar a minha vida realmente nas minhas mãos, fazer o que eu preciso fazer em direção à vida, em direção ao mais, requer primeiro que eu tenha tomado os meus pais. O que é tomar os pais? Repetindo, tomar os pais assim como são. Meu pai é assim e minha mãe é assim. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Não significa que eu tenho que me submeter aos seus caprichos, às suas vontades. Simplesmente significa que eu vejo que eles são assim, eu agradeço pela vida, reverencio eles. Por quê? Porque a minha vida veio deles. Se eles puderam me dar muitas coisas boas, amor, cuidado, educação, carinho, bens materiais, educação até eu crescer, se puderam, maravilha. Se não puderam, simplesmente eu nasci e tive que ir embora para outra família ou fui abandonado, o que eu devo fazer? Ficar revoltado pela vida fora, rejeitar os pais, criticar, julgar? Não. Foi o suficiente. O que vocês me deram, o suficiente. Seja o que quer que tenha sido, foi o suficiente. Eu, como adulto, daqui para frente, eu cuido de mim. Então essa dinâmica é a dinâmica de tomar a vida, tomar os pais, aceitá-los como são, e a partir de agora, olhando para eles, eles não são deuses, não são demônios, não são perfeitos e não são imperfeitos, eles são pessoas, como eu também sou,
com meus defeitos, com as minhas virtudes, como todos nós. Tá? Então, eu recebi o quê? A vida. Esse é o dom mais importante. O que eu faço com isso? Levo adiante, faço boas escolhas e procuro fazer aquilo que é o melhor. Aceito eles como estão, agradeço pela vida e vou em frente. Eu cuido da minha criança que não pôde ser cuidada por eles. Lembra da live sobre a criança interior que eu fiz com a Vivian? Exatamente. Esse eu adulto consegue cuidar da minha criança que não teve algumas coisas básicas que poderia ou deveria ter tido dos pais sem julgamento. Se eles não puderam dar, eles deram pelo menos o essencial, que foi a vida, ok? Caminhando aí para o encerramento da live, o tempo já vai terminar. Caborges, maravilhoso, interessante. A Fátima, gostei muito. Joelma Santos entrou. Flávia Suzana, a gestante pode se identificar com a dificuldade da mãe na própria gestação? Sempre que pergunta pode, a resposta é pode. E sim, se a gestante, essa mulher, teve dificuldades com a sua mãe na vida quando ela era criança, e a mãe, na gravidez dela teve dificuldade, com certeza, quando a mulher está gestando, ela vai repetir as dinâmicas, ela vai se identificar com essas dinâmicas que teve quando ela estava na barriga da mãe e que provavelmente a mãe também já passou com a mãe dela. Então essas dinâmicas são dinâmicas sistêmicas, são traumas que passam através das gerações e nós só podemos superar esses traumas quando nós nos conscientizamos, ok? Então é um estudo muito interessante. Amanhã nós vamos começar a turma do Consciência Sistêmica em Santos, né, trazendo todo esse esclarecimento. A gente estuda isso um ano inteiro e com início no curso e depois passa a vida inteira estudando sobre isso, né, para que a gente possa crescer, virar adultos. Um dia, quem sabe, a gente consegue virar adulto e caminhar em direção à vida e em direção ao mais. Gente, eu vou me despedindo por aqui. Amanhã, sábado, a Fátima pedindo para mostrar a capa do livro. Está aqui a capa do livro, Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor. Tá? Então, é um dos livros básicos de constelação, bem simples, mas bem interessante. Amanhã, sábado, voltaremos com a nossa live, tá? Às 15h30 também. Eu agradeço a presença, a contribuição, a participação de todos. Um beijo no coração, um abraço muito forte, que um dia vai poder ser presencial novamente, esperando muito por esse dia em que a gente possa se abraçar presencialmente, participar juntos. Amanhã estaremos aí com a nossa 31ª live, hoje foi a 30ª. Juntos continuaremos, juntos passaremos por isso e repetindo, né, o mantra que eu tenho falado aí desde o começo, tudo passa, isso também vai passar e vamos passar por isso juntos. As lives anteriores, quase todas, das 30, acho que umas 25 ou 26, estão no canal do YouTube. Se alguém quiser assistir, fique à vontade, curta lá o canal, toque no sininho e vão receber sempre que houver alguma nova subida, tá, de vídeo. Espero vocês amanhã, estaremos juntos novamente, sempre que possível. E tudo passa, isso também vai passar e nós vamos passar por isso juntos. Gratidão a todos. Fiquem bem e até amanhã. Tchau!